Oi pessoal, sou o professor Vidal, estamos aqui juntamente com Ania para fazermos mais uma aula sobre Constituição. Nós já tivemos aqui 2 aulas sobre Constituição e essa é a nossa terceira, tá certo? Nós já tratamos aqui sobre alguns tópicos importantes, sobre a definição de Estado, que é o povo politicamente organizado, tá certo? E vimos também que para ter um Estado nós necessitamos de um território, necessitamos de população e necessitamos de leis, tá certo? O objetivo principal desse Estado é trazer o quê? Trazer segurança, trazer justiça, trazer bem-estar econômico e social para todos. E esse Estado ele tem várias funções, função legislativa, executiva e judiciária. Esses poderes foram criados por Montesquieu durante um movimento chamado de Iluminismo, pouco antes da Revolução Francesa, tá certo? E nós estudamos a Constituição, a definição de Constituição, que é a lei maior de um país. Todo país tem sua Constituição e lá onde estão os direitos e deveres. Vimos também que além da Constituição, existem várias e várias leis sobre vários assuntos, tá certo? Mas então, que todas essas leis seguem a Constituição, né? Exatamente, como foi falado por Ania, lembrando sempre que nenhuma lei pode ir contra a Constituição. Todas têm a base da Constituição. Muito bem colocado. Vimos também que cada estado tem a sua Constituição, que como a Ania falou, não pode ir contra a Constituição Federal, tá certo? Vimos também que o Brasil já teve 7 Constituições. Ou você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, ele só teve uma. O Brasil já teve 7 por vários motivos, tá ok? Outro detalhe importante é que essas constituições, ela vai depender do contexto histórico daquela época. E também que quem faz essa Constituição, na maioria das vezes, é o quê? São deputados, são constituintes. E essa Constituição, esses constituintes, muitos deles, vamos dizer, são fazendeiros, são comerciantes, são empresários. E muitas vezes o interesse do povo é deixado em segundo plano. Eles tendem a priorizar o interesse deles. Exatamente. Só que a Constituição de 1988, ela é conhecida como a Constituição Cidadã, porque ela trouxe muitos direitos para a população do Brasil. E é sobre essa Constituição que nós iremos falar hoje, e que ela está distribuída em vários títulos, trata de vários assuntos. Se você pegar a Constituição, é vários assuntos. Nós não vamos falar hoje aqui sobre tudo, vamos falar especificamente sobre os direitos do cidadão. Essa Constituição aqui, ela já foi alterada várias vezes através de emendas constitucionais, tá certo? Existem aqui alguns artigos dessa Constituição que não podem ser alterados. São conhecidos como cláusulas pétreas. Elas não podem ser alteradas. O que fala do sistema federativo, o que fala do voto, separação dos poderes e outros, elas não podem ser modificadas, tá certo? Para que a gente tem que saber da Constituição? Para a gente exercer nossa cidadania melhor. E o que é cidadania? Cidadania é ter acesso aos direitos sociais, políticos e civis e também cumprir com os seus deveres. Basicamente, você exercer seus direitos e cumprir com os deveres. E existem 3 tipos de direitos. Muitas pessoas pensam, não, só o direito é direito. Não, mas tem os direitos civis, os direitos sociais e os direitos políticos que estão estabelecidos na Constituição. Os direitos civis é aquele direito à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, tá certo? Esses são os direitos civis que estão na Constituição. Temos também os direitos sociais, que é aquele de ter nossas necessidades básicas atendidas, como o seguinte, o direito ao trabalho, à educação, ao lazer, à cultura, à moradia, alimentação, transporte, etc. Esses são os direitos sociais. E também temos os direitos políticos, que é basicamente o direito do cidadão à participação no governo. E ele tem direito a votar e também ser votado. Muito bem, então esses são os 3 tipos de direitos, certo? Direitos individuais, direitos sociais e direitos políticos. E também, quando a gente fala de cidadania, aí que é importantíssimo. Tem a cidadania formal, que é aquela cidadania que está nas leis, principalmente na Constituição. Que está no papel, né? Exatamente, que está no papel, está na Constituição, aquela que diz que todos são iguais perante a lei,
todos podem lutar por seus direitos, se não conseguir pode até ser através de vias judiciais. Esse é o direito formal. Mas também a gente tem o direito real, que não é bem assim, não é tão bonito como está no papel. Muitas vezes as pessoas têm que exigir esses direitos, porque ninguém ensina elas que elas têm. Por isso que muita gente nem sabe como funciona a Constituição, porque ninguém ensina para elas que elas têm esses direitos e elas podem recorrer a isso. Exatamente, isso aqui é uma das coisas mais importantes, que nós não vemos muito, é o pessoal lutar pelos seus direitos. Pouquíssimas pessoas vão atrás dos seus direitos, tá certo? Um dos objetivos dessa aula, desses videoaulas, é exatamente conscientizar as pessoas, além dele ter o conhecimento que pode ser usado depois no Enem, no concurso sobre a Constituição. Além disso, o objetivo é conscientizar as pessoas dessa parte que eles são cidadãos, eles que têm que lutar pelos seus direitos, tá certo? E agora nós vamos ver especificamente sobre a Constituição. Bom, eu vou começar aqui lendo o preâmbulo. Preâmbulo, assim, só coisa, preâmbulo é o início, o que está no início da Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir em Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Muito bem. Pessoal, isso aí que a Ania leu é o preâmbulo, o início da Constituição. Aqui nós temos o primeiro detalhe. É o seguinte, ó. Ele fala que, quando ele diz sob a proteção de Deus. Por quê? Porque o Brasil, pela Constituição, é Estado laico. Laico é aquele Estado, aquele Estado que não tem uma religião oficial. Sim. Ele tem liberdade religiosa, tá certo? Então, se o Brasil tem liberdade religiosa, quando coloca aqui sobre a proteção de Deus, está falando de um Deus específico do cristianismo, tá ok? Então, essa aqui é uma coisa que sempre se discute. Meio controverso. Meio controverso quando vai se estudar a Constituição. Mas como o Brasil, na maioria, a população, a grande maioria é cristã, e muitas vezes releva-se essa situação, tá certo? É só um detalhe. Vou ler aqui, ó. O artigo 1º. O artigo 1º diz o seguinte, ó. Ele fala aqui uma série de detalhes, mas o que importa? O parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, pessoal, tem que entender que acima de tudo está o povo. Todo o poder é do povo. Não é de prefeito, não é de governador, não é de presidente, não é de vereador, não é de deputado, não é de senadores. É do povo. Até porque nós, o povo, que colocamos eles lá. Exatamente, exatamente. E pode-se tirar, né? Pode-se tirar. Vamos lá, outro artigo aqui, ó. A gente vai sempre fazer essa leitura. Vamos alternar aqui eu e a Ania, que é para dar mais credibilidade para o aluno entender, o aluno ou quem estiver assistindo, que isso tudo está escrito na Constituição, lei maior do país. Temos lá. Artigo 5º, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à segurança e à propriedade. Pessoal, aqui é um detalhe, ó. Todos são iguais perante a lei, tá certo? Isso aqui é de modo geral, é muito importante, pessoal, ter esse entendimento que não tem ninguém superior a ninguém. Muitas vezes é colocado que um juiz, um não sei o quê, um prefeito, um governador, um presidente, é tal. Não, simplesmente eles estão numa função pública, exercendo ali, foram colocados lá pelo povo ou foram colocados lá através de um concurso, mas eles são funcionários públicos, certo? Para ficar bem claro isso aí. Outro detalhe aqui, ó, vamos lá ler alguns itens. Ó.
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Que isso muitas vezes nós observamos na questão de trabalho, em diversas situações, que muitos homens se consideram superior, mas não é. Mas está escrito na Pela Constituição mas muitas vezes é meio relativo isso. Por isso que a Constituição era para cada brasileiro ter na sua residência uma Constituição. Inclusive, ser um livrinho pequeno, menor, para você colocar no bolso ou na sua bolsa para você sair com a Constituição, tá certo? Vamos lá, para outros detalhes. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, ninguém pode lhe obrigar a fazer nada sem estar escrito ou na Constituição ou em uma lei, outra lei determinada, mas seguindo a Constituição. Vamos passar aqui para a Ania ler o próximo. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado ao anonimato. Muito bem, ó. Essa parte aí é livre o pensamento, só que você não pode utilizar do anonimato. Sim. Você não pode jogar alguma coisa na mídia ou em determinada rede social. Sem achar que isso vai ter nenhuma consequência. Sem achar e sem você se identificar. Sim, você tem que se identificar quem é a pessoa que está falando aquilo. Não pode ter o anonimato, tá certo? Professor, uma pergunta. Opa. Os perfis falsos no Twitter então são ilegais? Os perfis falsos, eles são ilegais, sim, certo? O grande problema do Brasil e, de modo geral, do mundo, é essa questão de fake news, de perfis ilegais. Por quê? A questão da fake news não está estabelecido no Código Penal como crime, tá certo? Sim. Como não está escrito no Código Penal, nos tipos que é caracterizado como crime, então o que é que vai acontecer? Não, é difícil enquadrar o fake news. Por isso que tem os processos rolando sobre essa situação de fake news. Justamente por ser uma coisa muito nova, de disseminação rápida, assim, eles não sabem exatamente como lidar com esse tipo de situação. Então, como foi perguntado aí, esses perfis falsos não podem ser usados, como também não pode uma situação de robôs, esse negócio aí que tem para mandar bots, mensagem, o chamado de bots, que não pode também. Por quê? Porque vai contra a Constituição. Vamos lá, continuar aqui. Ó. A Ania lê o próximo aqui. Vamos ler aqui. Ó. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Só isso aqui é importante. Tem várias situações que você pode entrar na justiça, inclusive danos morais. Num caso específico, eu vou até contar aqui rapidamente, aqui na minha residência. Tempos atrás, eu estando em dia com a conta da Cosern, a Cosern veio aqui e cortou a luz. Cortou a luz, eu entrei na justiça pedindo indenização, pedi inclusive R$2.000 na época. A Cosern viu que fez besteira, que cortou, mas estava em dia. Aí eles fizeram um acordo, acho que me pagaram R$800. Eu disse, me dá para cá, tá bom, pelo menos pagou esse estresse. Então você pode, utilizando tanto a Constituição como o Código de Defesa do Consumidor, você pode acionar judicialmente para ter seu direito atendido. Próximo aqui, ó. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, o Brasil... Como mencionado antes, o Brasil é um país laico, então você tem liberdade total de exercer qualquer que seja a sua religião. Porque, se nós lembrarmos, aqui na segunda videoaula que nós falamos sobre Constituição, nós falamos sobre o Império, aquela Constituição de 1824, que lá era estabelecido que a religião oficial do Brasil era a religião católica. Não era nem cristã, era a religião católica, porque não era protestante, era só a católica. Mas isso acabou a partir da Constituição de 1891, que o Brasil tornou-se um Estado laico, que não tem religião oficial. Se você pegar alguns países como o Irã, ele ainda tem religião oficial. Lá é o islamismo, tá certo? Vamos aqui para a próxima. Nós estamos colocando só alguns itens, tem vários. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei.
Isso é a mesma coisa que a gente falou anteriormente, que você tem a liberdade de expressão, você pode... você tem essa liberdade. Exatamente. Isso aqui nós temos até um caso, por exemplo, da Testemunha de Jeová, Sim. que é o pessoal de uma religião que eles não aceitam prestar o serviço militar, aquele das Forças Armadas. E aí, o que é que acontece? Eles não cultuam ídolos, essa situação, bandeira, Estado, eles não cultuam isso, certo? Eles não acreditam, não acham que isso seja verdadeiro. Então, eles não prestam o serviço militar. Foi criado um serviço militar alternativo, mas esse serviço militar ele não foi ainda regulamentado. Então, o que é que acontece com esse pessoal? Eles não recebem um certificado de dispensa, eles recebem um certificado de dispensa do serviço militar, um certificado diferente, tá ok? Enquanto aguardo ser regulamentado. E também tem toda a questão do Enem também, que eles têm um horário diferenciado. Que esses são testemunha de Jeová? Também, né? também. Esse pessoal tem... Então, vocês vejam que no Brasil tem essa liberdade, tá certo? Está escrito, o pessoal tem amparo, porque está escrito na Constituição. Vamos lá, outro aqui, ó. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de tal violação, tá certo? Então, essa parte da vida privada, a imagem das pessoas, você não pode chegar e acusar uma pessoa de determinado crime, de determinada coisa que ele não cometeu. Isso aí não pode, tá certo? Vamos aqui para o próximo aqui com a Ania, sempre alternando. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinações judiciais. Que no caso, sua casa, ninguém pode invadir, isso vai ter consequências penais, exceto nos casos de você for pego em flagrante, aí podem arrumar um mandato para entrar na sua casa, mas tirando essas especificações, ninguém pode entrar na casa sem você deixar. Exatamente, pelo que a Constituição fala, inclusive durante o dia, com a ordem judicial, você pode entrar, mas à noite, caso nenhum, só em um sinistro muito grande, morrendo, entendeu? Mas não pode... No caso, se for para prestar socorro, a qualquer hora você pode entrar. Mas... Exatamente, depende dessa situação. E durante o dia, por determinação judicial, tranquilo? Vamos aqui para o próximo. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, né, nas comunicações telefônicas, nas hipóteses e na forma da lei, que a lei estabelecer para fins de investigação criminal. Então, não pode grampear os telefones de ninguém, a não ser que seja com a ordem judicial. Nem a correspondência, nem nada. Está tudo aqui escrito na Constituição, por isso que é importantíssimo. O próximo aqui, ó, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Então aqui tem uma lei de acesso à informação que muita gente não sabe, mas o que é que ocorre? Você pode solicitar qualquer informação, qualquer cidadão pode solicitar qualquer informação dos órgãos públicos. E o órgão público, pela lei de acesso à informação, que segue a Constituição, ele tem que fornecer esses dados que você quer. Inclusive, na maioria dos municípios, foi criado aí o Portal da Transparência. Muitas vezes eles estão desatualizados. Não é tão transparente. Eles estão desatualizados, mas qualquer pessoa pode solicitar. Teve aquele caso do presidente atual, que ele não quis mostrar o exame, né, do negócio do coronavírus, e o jornal O Estado de São Paulo entrou na justiça para ele mostrar, baseado na Constituição. E ele teve que mostrar, tá certo? Ele teve que mostrar. Por quê? Porque está escrito na Constituição. Por isso que eu digo, ninguém é superior à Constituição, tá certo? É a Constituição que está acima. Vamos aqui para o próximo. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, é livre a locomoção no território nacional. Lembrando assim, ó, se você pegar alguns países, por exemplo, Cuba,
Você pegar, vamos, Coreia do Norte, que tá mais. Você pegar a Coreia do Norte, lá não tem essa liberdade de locomoção. Lá tem um controle grande. E outros países também, China tem um certo controle, Rússia tem um certo controle. E aqui no Brasil não. É livre esse deslocamento, tá certo? Próximo. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustre outras reuniões anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, vai fazer protestos, tudo isso você pode fazer. Só o detalhe que tem que comunicar às autoridades para que as autoridades façam, inclusive, a segurança daquele pessoal que está se manifestando, tá certo? A Ana vai ler aqui o próximo. É garantido o direito de propriedade. O direito de propriedade. Isso aqui, esse direito à propriedade, inclusive, ele está na base da burguesia, na base do capitalismo. Então, todo mundo no capitalismo, no Brasil está na Constituição, nos outros países também, que todos têm direito à sua propriedade. Se você pegar nos países comunistas, não funciona assim. Por quê? Porque tudo vai pertencer ao Estado. Já aqui nós somos um país capitalista, está escrito na Constituição que todos têm direito à sua propriedade. E o pessoal sem terra que invade terras e toma para si? Como é que funciona? Olha, a situação é assim. Esse pessoal do movimento, o pessoal do movimento sem terra. O movimento sem terra, dos sem terra, se a gente for ver assim a história, nós temos registro desde a época de Roma antiga, que os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, eles buscaram fazer uma reforma agrária em Roma. Só que um foi assassinado e o outro morreu. E eles conseguiram, a reforma agrária era para tirar uma parte das terras dos patrícios e dar para os plebeus. Mas um foi assassinado e o outro morreu. Então essa questão da terra, do movimento dos sem terra, ele vem de muito tempo. Aqui no Brasil temos o movimento dos sem terra, que é uma situação bem complicada. Por quê? Porque tem os dois lados. Primeiro, esse pessoal, muitos deles precisam de terra? Precisam. Tem muita gente pobre que precisa de terra e tem aqueles grandes latifundiários, aqueles grandes proprietários de terra que não usam boa parte de sua terra. Está ali parada sem uso nenhum. Exatamente, as terras estão ociosas, elas não estão sendo usadas. Então, muitas vezes, tem-se a ideia de fazer uma reforma agrária nessas terras, tá certo, que estão ociosas, pagar para esses proprietários para poder dar a terra a quem precisa. Como a reforma é complicada, por quê? Porque quem tem suas propriedades não quer perder, mesmo sendo ociosa, não quer perder. E ali na Constituição estabelece que a questão da propriedade privada. Então fica essa discussão frequente, como fazer uma reforma agrária nas terras improdutivas, ociosas, já que na Constituição diz que todos têm direito à sua propriedade e aquela propriedade é das pessoas, tá certo? Então é uma questão bem complicada que tem que ser bem discutida, essa questão do movimento sem terra. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Muito bem, ó. Então aí o que é que ocorre? Vamos dizer que uma pessoa tem uma casa, mas, por exemplo, aqui naquele espaço, aqui em Natal, por exemplo, na Ponte Nilton Navarro, vamos dizer que tem uma pessoa que tem um terreno, tem uma casa ali. A ponte, ela tem que ser construída porque ali é um bem em benefício de toda a sociedade, de toda a comunidade. Então, como a ponte tem que ser construída, o governo ou a União, ou o governo do estado ou municipal, vai indenizar aquela pessoa ou comprar uma casa para ela em outro local, de modo que aquela casa dela ou aquele terreno passe a ser da União ou do estado ou do município e possa se construir uma ponte, já que a ponte vai ser um bem coletivo. Então, só nesse caso é que a justiça, pode determinar que aquela propriedade privada ela seja passada para a União, tá certo? Mas só nesse caso e com o valor correto, Não é tirando a pessoa assim.
Aí vamos lá, algumas outras. É garantido o direito da herança, isso aqui é um detalhe, porque antigamente, na Idade Média, só quem tinha direito à herança e a tudo era o primogênito. Sim. Era só o primeiro filho homem. Os demais não tinham direito. Mas agora é garantido a todos os filhos e também o cônjuge. Exatamente. Olha, aí tem mais. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Isso aqui nós já falamos, eu citei até um caso aqui da COSERN, né? Tem o direito, o Código de Defesa do Consumidor. E esse código estabelece lá os direitos. Comprou um produto vencido, comprou um produto... Que já veio danificado. Já veio danificado. Então tem vários os direitos lá do consumidor que muitas vezes também o cidadão ele não vai atrás dessas questões. E é importante a pessoa ter também um código do consumidor em casa, além da Constituição. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Isso aqui nós já falamos, né? Um pouquinho, é a lei de acesso à informação, que todos têm direito, a não ser que seja uma informação que envolve estados, aí nesse caso envolve outros países, aí nesse caso tem o sigilo da informação, mas fora isso tem que ter transparência nos órgãos públicos. O que mais aqui? A Ania vai falar sobre o próximo aqui. Ó. É importante ter o conhecimento de todos esses detalhes. Sim. A prática do racismo constitui crime inafiável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O que significa isso? Basicamente, você não pode pagar fiança sobre esse crime, se você cometer racismo, e imprescritível é que não vai prescrever. Tipo, você pode ter cometido racismo há muitos anos atrás, mas se tiverem como provar, você vai ter a sua pena. Ania, lê esse artigo de novo, que é muito importante. Lê aí de novo, aí, bem devagar, assim, para o pessoal entender. A prática do racismo constitui crime inafiável, Vai, por isso que eu mandei inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Tranquilo. Vamos lá aqui para o próximo. Já vimos aí o racismo, né? Esse, como a Ania falou, inafiançável e imprescritível. Essa palavra aqui que é mais complicada, inafiançável, quer dizer que não pode se pagar fiança para sair. Tem alguns crimes que você paga um certo valor e você é solto. Nesse caso do racismo, não. E também ele é imprescritível porque ele não prescreve. Independente do ano, da data que cometeu, nunca vai prescrever, tá certo? Você sempre vai ter que cumprir a pena que foi lhe dada. Exatamente. Outro item aqui, ó. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra. Se você pegar alguns países, citar o exemplo, Estados Unidos, tem alguns estados dos Estados Unidos tem pena de morte, né? Cadeira elétrica, injeção, né? Várias situações. No Brasil não temos pena de morte. A pena máxima no Brasil é 30 anos, tá certo? Não temos pena caráter perpétuo, também não tem. Pois é, alguns outros, como Estados Unidos, em alguns certos estados tem. De trabalho forçados, não temos. De banimento, banir para outro país, não temos. Né? E cruéis, também não temos. Certo? Tem alguns países que têm esse tipo de pena. No Brasil, nós não temos essas penas. Certo? Temos casos aí de governantes aí, tem um aí que está na mídia, que ele já foi condenado a mais de 300 anos. Ele não vai passar 300 anos, tá certo? Porque ele o máximo é 30 anos. Pronto, agora eu vou falar aqui sobre os direitos sociais, que a gente já lemos, já colocou, mas é importante dar destaque. Ó. São direitos, artigo 6º da Constituição, são direitos sociais. A educação, está na Constituição. A saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, isso são direitos sociais que todos têm de receber. Tá certo? Muitas vezes não é dado parte desse direito. Isso aqui, por exemplo, fala em educação, mas seria uma boa educação. Não é educação aos trancos e barrancos. Que a gente sabe que não é bem assim que funciona. Exatamente. Temos também aqui, ó, os direitos aqui políticos, que a Ania vai ler aqui para vocês, aqui, esses direitos políticos. Ó. Artigo 4º. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos e nos termos da lei. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Muito bem. Esse aqui é o pessoal que nós já falamos também em vídeos e aulas anteriores, né? Que basicamente é o seguinte, né? Você tem até dos 16 aos 17 anos, é facultativo. Você pode votar, ou não votar. Pode ou não. Dos 18 até os 70 é obrigatório. Se você não votar, aí você vai pagar uma multa. E além disso, se você não tiver em dia com a justiça eleitoral, por exemplo, você não pode assumir um concurso público que você passar, você tem que mostrar lá. O pessoal que faz a Universidade Federal, se você entrar, você não pode, você tem que estar em dia. O pessoal que se elege, por exemplo, vereador, prefeito, etc., eles têm que estar em dia com o serviço eleitoral, tá certo? Porque senão eles não podem assumir o cargo. E até desse período de 18 aos 70 anos é obrigatório. E depois dos 70 também é facultativo. Ó, pessoal, então aqui nós vimos, ó, se você pegar a Constituição, são vários e vários artigos falando sobre basicamente tudo, tá certo? É um livro grande. Essa Constituição aqui é muito importante ter o conhecimento. Já falamos em várias aulas anteriores que tem um projeto do senador Romário que está no Congresso para que Constituição se transforme numa disciplina obrigatória para o pessoal do básico, do ensino básico, do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Então, para que o pessoal tenha aula sobre Constituição, que é muito importante, tá certo? Como detalhe final, a gente vai sobre aquilo que nós falamos da cidadania, tá certo? Nós temos 2 tipos, já colocamos aqui, é importantíssimo. Temos a cidadania formal, que é aquela que está na lei, que está aqui, ó, na Constituição, é aqui que garante todos os direitos do indivíduo, e aqui que garante a possibilidade de lutar judicialmente por seu direito. Isso é a cidadania formal. Entretanto, nós temos também, e a Ana vai só falar aqui novamente, sobre a cidadania real. Que é aquela que a gente convive com ela, que justamente o projeto vai meio que ajudar nisso, porque a gente nunca foi ensinado exatamente como é que funciona a Constituição, nunca foi ensinado os nossos direitos, os nossos deveres reais. Então, muitas vezes a gente nem consegue lutar por falta de informação. E o importante, pessoal, que é fundamental, nós devemos lutar pelos nossos direitos, independente de quem esteja no poder. Sim. Independente do presidente, se nós gostamos ou não, do governador, se nós gostamos ou não, do prefeito, se nós gostamos ou não. Não é porque nós gostamos ou não, se nós vamos ou lutar ou deixar de lutar. Não. Os direitos, devemos sempre lutar por esses direitos. Que são isso, né? São os nossos direitos. Eu vejo muito isso no Brasil. De muitas pessoas lutam pelos seus direitos só quando quem está no poder, tanto federal como estadual como municipal, são pessoas que ele não gosta. Sim. Quando não gosta, ele vai lutar pelos direitos. Mas quando são pessoas que ele gosta, ele deixa passar, vai lutar. Sim. Só que quando lutamos pelo nosso direito, estamos melhorando toda a comunidade, o nosso estado e o nosso Brasil, tá certo? Por isso, temos sempre que lutar pelos nossos direitos, certo? Pessoal, aí nós encerramos essa parte aqui de Constituição. Depois vamos ver qual vai ser o próximo assunto que nós vamos fazer aqui nessa conversa histórica com a Ania, tá certo? Então, encerramos aqui por hoje. Temos vários vídeos, aulas aí no canal sobre todos os assuntos de história, tá certo? E temos também essas novas vídeos, aulas que estamos fazendo. Já temos 2 vídeos sobre a Constituição. Exatamente. O próximo, provavelmente, nós vamos fazer sobre religião, que é importantíssimo, certo? Não se esqueça também de deixar o like, que ajuda bastante pra gente saber se vocês estão gostando. Deixar um comentário também, o que a gente pode melhorar, e se inscrever no canal e ativar o sininho também pra vocês receberem todos os vídeos que a gente for postando ao longo desse tempo. Beleza, então, pessoal, valeu, até a próxima.